Pessoal, Jonathan Soal, seguimos aqui com semáforos agora. O que significa este semáforo amarelo? Stop, pare, a menos que não seja seguro fazê-lo. O que significa esse semáforo vermelho e seta verde? O motorista pode seguir na direção da seta verde se a estrada não estiver bloqueada. O que significa esse semáforo vermelho e seta verde? Os veículos podem seguir para a esquerda se o caminho estiver livre. O que significa esse semáforo vermelho? Vermelha. O tráfego deve parar no semáforo. O que significa o semáforo verde? O tráfego pode seguir se o caminho estiver livre. O que significa uma seta amarela à esquerda piscando em um semáforo? O motorista pode virar à esquerda, mas deve aguardar a finalizar o tráfego da outra via. Se o semáforo estiver verde quando um motorista não deve prosseguir, caso ele vá bloquear o cruzamento, certo? Que luz acende após a amarela? Apenas a vermelha. O que significa a luz amarela piscando na passagem para pedestre? Pare e dê a passagem aos pedestres. Prossiga se o caminho estiver livre. Dirigindo com cuidado. Qual é o comportamento certo nesta situação? Fique de olho nas crianças que esteja preparado para frear no tempo adequado. Um motorista que se aproxima percebe que o garoto da bicicleta infantil se despediu do amigo. Como o motorista deve se comportar nessa situação? Ele deve estar preparado para o garoto entrar a qualquer momento na estrada. Como o motorista de carro, qual a conduta é a correta? O motorista pode prosseguir com cautela. O que o motorista deve fazer nesta situação? O motorista deve permitir que o ciclista prossiga. Para que o motorista deve estar preparado nessa situação? Uma criança pode voltar para pegar a bola na estrada. Ao se aproximar da passagem para pedestre, o que o motorista deve fazer nesta situação? Desacelerar a tempo que esteja preparado para parar. Lembra que eu falei anterior? Quando sempre tiver a faixa de pedestre e esse postezinho com essa lâmpada, pessoas estiverem ao lado dela, você tem que parar o carro, é obrigatório. O que o motorista deve fazer nessa situação? O motorista deve dar lugar ao carro amarelo na rotatória. O que o motorista do carro deve fazer nessa situação?
O motorista do carro deve permitir que o motociclista prossiga. O que o motorista deve fazer nesta situação? O motorista pode virar na frente dos outros dois carros. O que o motorista deve estar alerta nesta área? Os pedestres podem passar entre os carros. Dirigindo com cuidado, parte 2. O que o motorista deve fazer se houver crianças brincando na barreira da estrada? Reduza a velocidade, dirija com cuidado e esteja pronto para frear. O que o motorista deve fazer nesta situação? O motorista pode atravessar primeiro com cautela. O que o motorista deve fazer nesta situação? O motorista pode seguir primeiro. O que o motorista deve fazer nesta situação? O motorista deve permitir que o caminhão azul prossiga. O que o motorista deve estar consciente nesta situação? Pessoas atravessando a rua por trás do ônibus. O carro prateado passa pelo carro vermelho estacionado. O que o motorista deve fazer nesta situação? Reduzir consideravelmente a velocidade e estar pronto para frear. O que o motorista deve estar ciente nesta situação? Os pedestres podem sair da ilha sem prestar a atenção. O motorista segue esses dois veículos e pretende ultrapassá-los. O que o motorista deve considerar antes de ultrapassar aqui? O campo de visão do motorista não é bom o suficiente para permitir a ultrapassagem segura. O que o motorista deve estar ciente ao se aproximar de um veículo que está tentando estacionar? Que o veículo sendo estacionado pode sair sem avisar. O que o motorista deve considerar dirigindo atrás de um ônibus numa estrada com gelo? Uma distância de frenagem mais longa.